dia de você colher aquilo que você plantou no deserto. Chegou o dia de você colher aquilo que você plantou na prova. Chegou o dia de você colher aquilo que você plantou na luta. Se você veio colher na palavra, eu convido você da maior salto dessa cadeira. Eis que o Senhor Deus, Ele vai te colocar de pé. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão. Graças a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus. Gostaria de estar compartilhando uma palavra com os irmãos. Aquele que puder manter em punhos seu exemplar bíblico, abrindo na palavra do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João em seu capítulo de número 6. Evangelho de Jesus, segundo escreve João, seu capítulo de número 6. Enquanto os irmãos venham folhear as páginas seletivas da Bíblia até encontrar a referência à hora mencionada pela minha pessoa, gostaria de estar me apresentando mais uma vez. Sou o pastor Cassie Jones, da Igreja Assembleia de Deus, Cristo vive em mim, a qual estou ali como pastor auxiliar, mas meus pastores presidentes, pastor Fernando e missionário Alcione. Estou debaixo da minha liderança. Louvo a Deus também pela vida da Bispa Irene, meu amigo pastor Rogério, sua esposa, Deus abençoe também, e a cada um dos irmãos a qual hora estão aqui presentes nesta noite. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Como os irmãos também podem perceber, tem a deficiência visual, mas eu glorifico a Jesus, porque mesmo sem a visão da carne, tenhamos pregado a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo 6, a partir do versículo de número 48. A igreja que encontrou confirma todos dizendo amém. Então vai dizer assim a poderosa palavra do nosso Deus, a partir do versículo 48, João 6, a partir do versículo 48, dizendo: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o manar no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Se assente aquele que está de pé em nome de Jesus. Queridos, serei breve. Na oportunidade em que na hora nos foi confiada a entrega deste microfone, então, por gentileza, redobre sua atenção por alguns instantes em nome de Jesus. Embora o texto que a princípio tomamos por conhecimento é um texto a qual ele está inserido ao Segundo Testamento da Bíblia Sagrada, que é de todo o nosso conhecimento, o Novo Testamento. Sabemos todos nós que o Novo Testamento ele tem 27 livros em sua totalidade. Dentre eles, os 4 primeiros livros que abre ou começa o Segundo Testamento é conhecido como os Evangelhos. Evangelhos são esses a qual escreve Mateus, Marcos, Lucas e também João. Embora os versículos que mencionamos são os versículos a qual estão inseridos ao Evangelho a qual João escreve em seu capítulo de número 6. E é bem verdade que este texto me chama a atenção que dentre todos os evangelhos, o evangelho a qual João escreve é um evangelho diferente, conhecido como o evangelho singular.
diferente dos evangelhos que antecede este livro, a qual Mateus escreve, a qual Marcos escreve e também Lucas escreve, a qual esses três evangelhos é conhecido como os evangelhos sinóticos. E é bem verdade que o evangelho a qual João escreve é um evangelho a qual tem sua totalidade de 21 capítulos e 879 versículos. Percebemos que o evangelho a qual João também escreve é um evangelho conhecido como os 7 sinais de Deus, ou melhor dizendo, os 7 sinais de Cristo. Um desses sinais é registrado no capítulo de número 2, a qual Jesus transforma a água em vinho. Também dos sinais realizados por Jesus é no capítulo de número 5, a qual registra a cura do homem paralítico há 38 anos. Um dos sinais também registrado neste evangelho é um dos sinais que está ali no capítulo de número 9, a qual Jesus, cuspindo no chão, fazendo um lodo com a saliva, ele cura o cego que era de nascença. E um dos sinais também que registra é no capítulo de número 11 e o capítulo de número 12, a qual registra o ressuscitamento do seu melhor amigo chamado Lázaro. Mas um desses sinais que me chama a atenção é o que está registrado no seu capítulo de número 6, a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Bem verdade que quando nós olhamos para este texto, venhamos que Jesus, ele atrai multidões, Jesus, ele atrai pessoas, não é por aquilo que ele opera, não é por aquilo que ele faz, não é por aquilo que ele fala, mas sim por aquilo que ele é. Porque Jesus, ele não atrai por aquilo que ele pode fazer, mas sim por aquilo que ele é. E é bem verdade que quando ali Jesus costumava caminhar muitas das vezes no deserto, e quando estava ele no deserto, uma grande multidão o acompanhava, e a Bíblia registra sim um número de 5.000 pessoas, fora as mulheres e crianças. É bem verdade que naquele momento Jesus estava ali juntamente com seus discípulos, e a Bíblia nos diz que aquela multidão estava faminta, e Jesus, olhando para um dos seus discípulos chamado Felipe, agora pergunta a Felipe dizendo: como nós iremos de alimentar este povo? Porque esse povo está faminto, esse povo está com sede, esse povo está com fome. E ali Felipe, sem saber o que fazer, creio eu que naquele momento olhou para Jesus sem saber a atitude a qual tomar. Mas dentre os discípulos, havendo chamado um André, que é conhecido também como pescador, disse a Jesus, dentre a multidão, ao menino, a um rapaz que dentre em suas mãos ele traz um cesto, e dentro desse cesto há 5 pães e 2 peixes. E naquele momento, quando ali ele traz até Jesus, ele multiplica aqueles 5 pães e também aqueles 2 peixes. Mas o que me chama a atenção é que a resposta não veio pelo lado de fora, mas a resposta veio pelo lado de dentro da multidão. E outra coisa que me chama a atenção é que muitas das vezes nós costumamos olhar pelo lado de fora, mas o próprio Cristo, ele nos instrui a nós olharmos por dentro. E uma coisa eu começo a entender, começo até mesmo ali me aprofundar a essa revelação bíblica, porque o menino estava no meio da multidão. E quando nós saímos da nossa residência e venhamos para o primeiro dia numa Bala Valinhos, aonde Deus está nos revelando uma palavra profunda, uma palavra poderosa como essa, é onde nós sabemos que a providência ela não vem pelo lado de fora, a providência ela não vem da rua, mas a providência ela vem de dentro do ambiente aonde eu e você nos encontramos. É onde eu começo a entender que o próprio Jesus, ele
faz algo sobre as nossas vidas, que tudo acontece não é por permissão do homem, não é pela atitude da carne, mas sim pela atitude da palavra, mas sim porque há um propósito de Jesus Cristo, mas sim porque há algo que foi até mesmo armado, até mesmo arquitetado, até mesmo planejado pelo próprio Deus, a qual nós adoramos e também a qual nós servimos. É onde eu entendo que o homem pode até mesmo planejar, o homem pode até mesmo arquitetar, mas a última ordem vem do alto dos céus, a última palavra vem do Senhor. É onde eu começo a entender e começo a interpretar que quando aquele menino estava ali no meio daquela multidão, eu creio que naquele momento, André, buscando aquele rapaz, aquele jovem, eu vejo aquela cena como se fosse hoje diante dos meus olhos espirituais, porque a solução vem de dentro da multidão. Muitas das vezes as pessoas começam a buscar a resposta no vizinho da esquerda, a resposta no vizinho da direita, mas às vezes nós nos esquecemos que a verdadeira resposta se encontra em cima do altar, porque em cima do altar é onde verdadeiramente a palavra de Deus é aquela que viva e também nos edifica, porque o próprio Cristo, que quando ali tomando o cesto, levou para o alto os céus e ali multiplicou, e todos ali foram saciados, e saciados pela fome, pela sede, porque uma coisa é você andar, percorrer por todo o deserto, faminto, sedento, não somente de alimento físico, de alimento da carne, mas sedento também de ouvir a palavra de Deus, porque o próprio Cristo, ele nos disse: eu sou o pão da vida. Se o próprio Cristo, ele está dizendo que ele é o pão da vida, ou seja, ele é o pão da palavra, ou seja, até mesmo Cristo, quando foi levado em espírito ao deserto, o diabo veio até ele e disse: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Cristo, ele disse: não só do pão viverás o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, a partir do momento que você deixar de viver aquilo que tem favorecido a tua carne, favorecido o prazer do homem, começar a viver o prazer eterno. Qual é o prazer eterno? O prazer eterno é você viver na palavra, andar na palavra, comer da palavra, pregar a palavra, profetizar a palavra. E se você saiu da tua casa hoje e veio em busca do pão da vida, eu tenho um recado de Deus para você nesse exato momento. No deserto não vai faltar pão, no vale também não vai faltar pão, na prova também não vai faltar pão, na dificuldade também não vai faltar pão. E o próprio Deus está dizendo para você: o pão da segunda já foi preparado, o pão da terça já foi preparado, o pão da quarta já foi preparado, o pão da quinta já foi preparado, o pão da sexta também já foi preparado, o pão do sábado também já foi preparado, o pão do domingo também já foi preparado. E eu vou dizer para você: não vai faltar pão na tua casa, não vai faltar pão na tua vida, não vai faltar pão no teu chamado, não vai faltar pão perante o teu ministério. Se você veio para o Abalavalinhos em busca do pão da vida, eu tenho um recado de Deus para você. Você vai sair daqui pregando de novo, orando de novo, profetizando de novo, adorando de novo, porque o diabo não vai travar você. Sabe de uma coisa, já vou terminar. O diabo tentou travar você no meio do deserto, vai parar. O diabo tentou travar você no meio do processo, ele disse: vai desistir. Mas uma coisa eu vou dizer: você que saiu hoje, ô glória, da onde você estava e veio, eu vou ter uma palavra ali, eu vou receber a palavra, eu vou receber a presença. E eu vou dizer para você: assim como aconteceu a multiplicação daqueles 5 pães, assim como aconteceu a multiplicação daqueles 2 peixes, Deus está dizendo para você: a unção vai ser multiplicada na tua vida hoje, a palavra será multiplicada na tua vida hoje, o teu ministério será multiplicado. Vou dizer: tu vai comer o melhor dessa terra, tu vai colher o melhor dessa terra. Salmo 126, verso de número 5 vai dizer: aquele que semeia com lágrima, esse colherá com alegria. Deus está dizendo para você: até hoje você plantou, mas
chegou o momento, chegou o dia de você colher aquilo que você plantou no deserto. Chegou o dia de você colher aquilo que você plantou na prova. Chegou o dia de você colher aquilo que você plantou na luta. Se você veio colher da palavra Linhos, eu convido a você, dar maior salto dessa cadeira, fazer um barulho de glória. O diabo não vai travar você, o diabo não vai fazer você desistir. Eis que o Senhor Deus, Ele vai te colocar de pé. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão e dá uma salva de glórias. E Deus abençoe pela oportunidade.